Olá pessoal, bom dia a todo mundo. Quem está falando aqui é o professor Pedro. Eu quero conversar com vocês hoje um pouco sobre um assunto muito importante, que é a história do capitalismo e o espaço geográfico, certo? Então vamos lá. Já foi dito, vocês sabem disso, certo? Que o espaço geográfico, pessoal, ele é o resultado da atuação humana na natureza. A forma como a gente intervém na natureza, interfere na natureza, transforma aquele espaço natural em um espaço modificado, que a gente vai chamar efetivamente de espaço geográfico, certo? Então, ao longo da história, de acordo com as nossas necessidades e demandas básicas, a gente transformou a natureza de acordo com esses interesses que nós temos, certo? E por que a gente vai falar hoje sobre a história do capitalismo e esse espaço? Porque se a gente for parar para pensar na história da humanidade, o capitalismo ele é o sistema econômico que vai trazer mais consequências para a transformação desse espaço. Então entendemos aí que existem 5 séculos aproximadamente que esse negócio ele é muito importante e ele vai ter um peso muito grande nas relações políticas, sociais e naturalmente econômicas. Tudo bem? Vamos começar do começo então. Se eu estou falando da história do capitalismo, a gente tem que entender o que é o tal do capitalismo, certo? Que negócio é esse? Então vamos lá, o capitalismo ele é um sistema político-econômico que visa a acumulação de capital através do lucro. E existe, nesse caso, o domínio total ou parcial de todos os meios de produção pela iniciativa privada. Olha só, gente, meios de produção, eu quero que vocês entendam que isso são os recursos utilizados para produzir, certo? Se eu estou falando que eles pertencem à iniciativa privada, significa que pessoas com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, puderam comprar esses meios de produção para produzir cada vez mais, certo? No socialismo, isso não pertence à iniciativa privada, não pertence a pessoas, isso pertence ao Estado. No capitalismo, não. No capitalismo, isso pertence a quem tem condições de pagar por isso. Tudo bem? Isso é um ponto importante. E é através daí que a gente chega ao lucro individual dessas pessoas, dessas empresas, dessas indústrias. Tudo bem? Claro, se tem pessoas que têm esses recursos e outras pessoas que não têm, eu divido a sociedade, certo? Em 2 classes. Eu posso dividir em várias classes, mas aqui eu estou falando de 2 classes especificamente. Aquelas pessoas que têm os meios de produção e as pessoas que não têm os meios de produção. Se elas não têm os meios de produção, o que elas têm? A sua força de trabalho, certo? Eu estou falando então de elite e eu estou falando dos trabalhadores, beleza? E é sempre bom lembrar que o capitalismo ele surge ali no início do século XVI, no final do século XV, com o final do feudalismo, certo? Que foi um período histórico muito importante, vocês vão conversar ainda com os professores de vocês sobre história, mas nesse caso eu quero só lembrar que o feudalismo é aquele sistema em que a terra, né, vai ter um papel fundamental. Com o desenvolvimento do capitalismo, outros recursos também se tornam muito importantes, certo? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas antes, sempre bom lembrar que o capitalismo ele se apresenta de formas diferentes, historicamente e geograficamente. Como assim, Pedro? É simples. Nos lugares ou nos territórios ao longo do espaço mundial, você percebe a aplicação do capitalismo de formas diferentes, mesmo hoje, certo? A gente não pode dizer que a forma como o Brasil pratica o capitalismo é igual à forma como o Japão, ou como os Estados Unidos, ou como a Alemanha praticam o capitalismo. São maneiras diferentes de se praticar, porque existem instituições, recursos diferentes em cada um desses países, certo? E ao longo da história, então, nem se fala. Eu não posso falar que o capitalismo praticado no século XVI é igual ao capitalismo praticado no século XXI. Aliás, a gente vai falar justamente sobre isso daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, vamos começar de um ponto importante, tá? Não existe um consenso sobre o capitalismo. Eu trouxe aqui essas 2 figuras importantíssimas para a história do pensamento da sociologia, da economia, das ciências sociais como um todo, que são o Adam Smith e o Karl Marx, certo? Esses 2 caras têm visões completamente diferentes, eu diria até antagônicas do que é o capitalismo. Para o Adam Smith, por exemplo, o capitalismo ele é um sistema puro, né, e que tem capacidade ali de promover a igualdade entre as pessoas. Por quê? Porque para o Adam Smith existe uma coisa chamada livre concorrência. Livre concorrência, ela faz com que as relações econômicas elas se tornem muito justas, certo? O Adam Smith escreveu um livro muito importante, né, que
que é a riqueza das nações, esse cara ele vai ver o capitalismo como um sistema realmente muito bom. Eu não posso dizer a mesma coisa do Marx, né, que veio um pouquinho depois dele e que tem uma visão completamente diferente. Para o Marx, o capitalismo ele é o simbolismo da exploração do homem pelo homem, né? Para o Marx, pessoal, o capitalismo ele é um sistema que promove desigualdades, que promove as maiores distorções econômicas e sociais, vai promover a pobreza, a miséria, e tudo isso vai estar ligado a uma série de conceitos importantes dele, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor, certo? Mas é bom deixar claro, então, não existe um consenso sobre o capitalismo. Ainda mais entendendo que ele vai ser aplicado de formas diferentes no mundo inteiro, ao longo da história, como a gente acabou de falar. Beleza? Vamos avançar então. Vamos começar então da primeira fase do capitalismo, que é conhecida como capitalismo comercial. Lembrem, o capitalismo ele surge no século XVI, né? Então ele surge nesse formato de capitalismo comercial que vai do século XVI até o século XVIII. Algumas características importantes aqui. Se acontece no século XVI, o capitalismo comercial está muito marcado pela expansão marítima, certo, pessoal? Que é quando a galera resolve sair da Europa e se arriscar pelo resto do mundo aí para tentar descobrir, entre todas as aspas possíveis, né, e explorar recursos e mercados consumidores no mundo inteiro. Tudo bem? Então surge aí o capitalismo comercial. Infelizmente, baseado em dois princípios horrorosos, né, que é a escravização, ou a escravidão de pessoas, e o genocídio de milhões de pessoas, a morte em massa de milhões de pessoas na África e na América, especialmente, certo? Nessa ideia do capitalismo comercial, lembrem que comercial lembra comércio, né? Então, nesse caso, para o capitalismo comercial, tudo ou quase tudo pode ser produtos, desde perfumes, tecidos como sedas, tapetes, especiarias e, infelizmente, também nesse contexto, seres humanos. Lembra que eu acabei de falar para vocês da escravidão como sendo um princípio básico desse capitalismo comercial? Pois é, os seres humanos eles eram vistos também como possivelmente recursos a serem comercializados. Um ponto importante, as mercadorias elas eram produzidas quase que completamente feitas de maneira artesanal. Pelo menos no início era artesanal, ou seja, tudo feito manualmente, de maneira unitária, certo? E depois de um tempo a gente pode começar a dizer que ainda de manufaturas, né? Que são aquelas produções mais rudimentares, mas que tem uma lógica de trabalho coletivo ali, em que se produz mais, certo? Eu ainda não estou falando dos processos de industrialização mais intensos, que a gente vai ver daqui a pouco, mas isso também vai aparecer no capitalismo comercial, beleza? E o acúmulo de capitais ele era conseguido através das trocas e ficou principalmente nas mãos da burguesia. Gente, lembra que eu falei para vocês de burguesia? Entendam que burguesia é um conceito que vai mudar ao longo do tempo. Mas nesse início do capitalismo comercial, os burgueses eles vão ser figuras importantes, certo? Por quê? O que são os burgueses efetivamente? São comerciantes. Se eu estou falando de capitalismo comercial, os comerciantes eles têm uma centralidade muito grande nesse processo de desenvolvimento desse sistema nesse momento. Isso fortalece os estados nacionais com a centralização do poder nas mãos do monarca. Por quê, pessoal? Esses burgueses, eles pagavam muitos impostos, eles pagavam muitos tributos, certo? O que fortaleceu em grande medida o enriquecimento dos estados nacionais e da monarquia como um todo. Tudo bem? Outros pontos importantes. Princípios básicos do capitalismo comercial, o metalismo, né? Que está baseado, então, na ideia de que o poder do país ele era medido de acordo com a quantidade de metais preciosos que ele tinha, certo? O metalismo é um ponto muito importante. Não por acaso, você percebe uma busca cada vez maior por esses recursos nas colônias, certo, pessoal? O mercantilismo, que é a ideia do Estado intervindo diretamente nas relações comerciais. Isso é um ponto central do capitalismo comercial, que vai se diferenciar dos modelos que vão surgir posteriormente, certo? Está baseado também no colonialismo, ou seja, o mundo inteiro, certo? Ou boa parte do mundo, estava sendo dividida entre as potências mundiais, ou seja, os países com maior poder econômico, naturalmente também político, bélico, militar,
eles dominavam o resto do mundo e meio que dividiam, iam saqueando, e essa é a palavra certa, né? Saqueando, explorando os recursos dessas colônias, beleza? E outra coisa importante é a ideia do comércio triangular. Basicamente funciona da seguinte maneira, tá? Os escravos saem da África e vão para a colônia trabalhar, certo? Na colônia eles vão produzir, certo? E isso vai para as metrópoles. As metrópoles pegam essa matéria-prima que era produzida na colônia, transformam ela em produtos artesanalmente ou mesmo manufatureiramente, ou seja, utilizando ali a ideia das manufaturas, e vende novamente para a África e para os outros países, certo? Para os outros continentes também, nesse caso. Então percebam como tem uma lógica triangular, certo? O escravo sai da África, trabalha na outra colônia, no caso da América, esse produto sai da América, vai para a Europa beneficia esses produtos e vende para a África. A África manda escravos, a América manda mercadoria primária, e vem a Europa e vende aquilo transformado pelas indústrias ainda iniciando. Lembrando que se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para tirar essa dúvida depois. Tá legal, pessoal? Vou apresentar um conceito para vocês agora, tá legal? Que é o de divisão internacional do trabalho. Basicamente, o que é isso de divisão internacional do trabalho? Eu quero que vocês pensem em dois países aqui. Deixa eu pensar... Pensem no Japão e pensem no Brasil. Japão e Brasil, do ponto de vista comercial, tá legal? Das trocas comerciais com outros países. Os produtos que eles oferecem são os mesmos? Eu acho que sua resposta é não, né? Deve ter pensado o seguinte, não, o Brasil ele exporta para boa parte do mundo produtos agrícolas, né? O Brasil ele exporta commodities, como por exemplo o petróleo em pequena quantidade, mas exporta. O Brasil exporta soja, o Brasil exporta proteína animal, certo? E o Japão ele exporta em grande quantidade de tecnologia. Percebam, vocês acabaram de dizer basicamente para vocês mesmos o que é essa divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho é a forma como os países se organizam nesse comércio internacional, certo? Ou seja, cada um vai ter uma especialidade, uma especificidade de produção, certo? E isso está diretamente relacionado às trocas comerciais. No caso do capitalismo comercial, eu tinha uma divisão bastante simplista, que era a seguinte: colônias e metrópoles, certo? Em que as colônias elas exportavam e enviavam para a metrópole basicamente seus recursos naturais, como metais preciosos, especiarias e, no caso da África, por exemplo, pessoas que eram escravizadas, beleza? E a metrópole ela mandava de volta para a colônia as manufaturas, certo? Aquilo que eu falei para vocês, que são os resultados dessa produção industrial ainda rudimentar, beleza? Isso aqui está diretamente ligado ao que eu acabei de falar para vocês sobre esse sistema triangular, né? Ou esse comércio triangular, beleza? Vou continuar falando com vocês daqui a pouquinho sobre as próximas fases. Para um pouquinho, vai tomar uma água, vai no banheiro e volta pra gente continuar. Valeu?